Já se perguntou qual seria o espinho de Paulo? E se eu te mostrar que a interpretação tradicional que você aprendeu na igreja pode estar perdendo camadas profundas de significado? Muitas tradições interpretativas simplificam essa passagem de 2 Coríntios de formas que limitam nossa compreensão não apenas do texto, mas do próprio sofrimento cristão. E quando você entende o que realmente aconteceu com Paulo, isso muda fundamentalmente como você enxerga sua própria jornada espiritual, suas próprias dores, suas próprias limitações. Bem-vindo ao canal O Selo Foi Aberto. E nos próximos 4 episódios desta série, vamos fazer uma jornada exegética e psicológica profunda por 2 Coríntios capítulo 12. Vamos explorar não apenas o que o texto diz na superfície, mas as camadas hermenêuticas, teológicas e até psicológicas que revelam como Deus trabalha nas profundezas do ser humano para nos transformar. Este não é mais um estudo bíblico superficial. Este é um mergulho acadêmico, profundo, para estudantes de teologia sérios que estão cansados da pregação rasa e querem ir além do óbvio. Se você está buscando conhecimento profundo, se você quer entender não apenas o que a Bíblia diz, mas por que ela diz e como isso se aplica às camadas mais complexas da experiência humana, você está no lugar certo. Antes de começarmos, uma nota metodológica importante. Este estudo integra exegese bíblica rigorosa, teologia sistemática e insights validados da psicologia do desenvolvimento. Não estamos psicologizando a fé nem diluindo a teologia. Estamos reconhecendo que o mesmo Deus que revelou verdade espiritual também criou a psique humana com estruturas observáveis. E quando integramos essas disciplinas com responsabilidade acadêmica, descobrimos camadas de verdade que enriquecem profundamente nossa compreensão. Dito isso, este material não substitui acompanhamento médico, psicológico ou pastoral direto. Se você está passando por crise de saúde mental, ideação suicida, violência doméstica ou qualquer situação de emergência, busque ajuda profissional imediatamente. O CVV está disponível 24 horas pelo 188 e os Centros de Atenção Psicossocial do SUS estão em todo o país. Conhecimento teológico é essencial, mas não substitui intervenção profissional quando necessária. Agora, vamos ao que interessa. Talvez você esteja assistindo este vídeo porque está passando por algo que não consegue compreender. Talvez seja algo espiritual. Você ora, jejua, busca a Deus, estuda as Escrituras, se dedica com toda a sua força, mas Deus parece em silêncio absoluto. E você grita: Senhor, onde você está? Por que não me respondes? Ou talvez seja algo emocional, um peso interno, um cansaço da alma que não tem explicação médica simples, uma tristeza sem nome, uma ansiedade que não responde apenas à oração. Você faz tudo certo teologicamente, frequenta a igreja, serve com excelência, lê a Bíblia diariamente, mas por dentro você está exausto, vazio, quebrado, ou pode ser físico, uma enfermidade crônica, uma limitação no corpo, uma dor que simplesmente não passa, algo que você já pediu centenas de vezes para Deus tirar e que permanece. E a cada não de Deus, você se sente mais confuso, mais sozinho, mais abandonado. E a pergunta é sempre a mesma: por quê? Por que Deus não me cura? Por que Deus não me liberta? Por que Deus permite que eu sofra assim? Fica comigo até o final desta série, porque o que vou te mostrar pode revolucionar completamente a forma como você enxerga a ação de Deus na sua vida. E mais importante, pode transformar radicalmente a forma como você enxerga e processa sua própria dor. Paulo, o apóstolo que escreveu quase metade do Novo Testamento, o homem que teve revelações extraordinárias, que foi arrebatado ao terceiro céu, que viu e ouviu coisas inefáveis que não é lícito ao homem referir. Esse mesmo Paulo tinha um espinho na carne. E durante séculos, gerações e gerações de cristãos debateram: o que era esse espinho? Era uma doença física? Uma tentação recorrente? Oposição de inimigos? Um demônio opressor? Mas aqui está o que a maioria perde. A pergunta mais importante não é: o que era o espinho? A pergunta crucial é: por que Deus permitiu o espinho? E mais profundo ainda: para que o espinho serviu no processo de transformação espiritual e psicológica de Paulo? Porque quando você entende a função do espinho,
Quando você compreende a dinâmica espiritual e psicológica por trás dele, você ganha uma chave hermenêutica poderosa para interpretar seu próprio sofrimento. Você para de ver sua dor apenas como punição ou como ataque e começa a enxergar possibilidades mais complexas, mais profundas, mais transformadoras. Mas antes de mergulharmos diretamente em 2 Coríntios 12, eu preciso te mostrar algo que está escondido na estrutura literária da Bíblia. Algo que a maioria dos pregadores nunca explica. Algo que, quando você vê, ilumina não apenas o espinho de Paulo, mas toda a sua jornada de fé. A Bíblia hebraica contém 5 livros poéticos. 2 deles são essencialmente cânticos, salmos e cantares de Salomão. São livros de adoração, de lamento, de expressão emocional diante de Deus. Tem função litúrgica e devocional. Mas 3 livros são diferentes. Eles são conhecidos tradicionalmente como os livros da sabedoria: Provérbios, Eclesiastes e Jó. E aqui está o segredo que ninguém te conta na escola dominical. Esses 3 livros não se contradizem. Eles não estão em tensão teológica. Eles se complementam de forma brilhante. Vou propor uma tese interpretativa que, embora não seja a única leitura possível, oferece uma chave hermenêutica profundamente útil para entender não apenas esses livros, mas o próprio processo de amadurecimento espiritual que todos nós atravessamos. Esses 3 livros funcionam como camadas progressivas de um único processo pedagógico e espiritual que Deus usa para nos moldar. São como 3 estágios de uma mesma jornada. E quando você entende esse padrão, você reconhece esse padrão na sua própria vida. Você reconhece esse padrão na vida de Paulo. E você ganha ferramentas para navegar seu próprio crescimento espiritual com muito mais consciência e intencionalidade. Vamos estabelecer a estrutura. E preste muita atenção. Porque nos próximos blocos vamos aplicar essa estrutura diretamente ao espinho de Paulo. E você vai ver como tudo se conecta de forma surpreendente. Provérbios responde à pergunta: o que eu faço? É o livro da ação correta, da sabedoria prática, do comportamento alinhado com a vontade de Deus. É sobre fazer as coisas certas da maneira certa. Eclesiastes responde à pergunta: por que eu faço? É o livro da motivação, do propósito, da intenção do coração que está por trás das ações. É sobre examinar suas motivações internas. Jó responde à pergunta: como continuar quando fazer certo não impede a dor? É o livro da resistência, da fé testada, do relacionamento com Deus que sobrevive ao sofrimento inexplicável. Você percebe a progressão? Provérbios é sobre ação. Eclesiastes é sobre motivação. Jó é sobre resistência. E é exatamente esse caminho que aparece na vida de Paulo quando ele enfrenta o espinho. E é exatamente esse caminho que aparece na sua vida também. Porque todos nós, em algum momento da jornada cristã, passamos por essas 3 fases. Primeiro, aprendemos o que fazer. Buscamos sabedoria prática. Aprendemos os mandamentos. Aprendemos as disciplinas espirituais. Aprendemos a ler a Bíblia, a orar, a congregar, a servir. Depois, Deus começa a testar por que fazemos o que fazemos. Ele expõe nossas motivações. Ele revela o que está realmente acontecendo no fundo do nosso coração. Ele questiona se estamos servindo a Ele ou servindo a nossa própria imagem, a nossa própria reputação, ao nosso próprio ego. E, finalmente, somos levados a um lugar onde fazer tudo certo não nos protege da dor. Um lugar onde precisamos decidir se vamos continuar amando a Deus, mesmo quando Ele não age da forma que esperamos. Um lugar onde nossa fé é realmente testada. Nos próximos blocos, vamos desdobrar cada uma dessas camadas. Vamos ver como Paulo viveu cada uma delas. E vamos conectar isso diretamente com o espinho que Deus permitiu na vida dele. E eu prometo, quando chegarmos ao final deste primeiro episódio, você nunca mais vai ler 2 Coríntios 12 da mesma forma. Você vai ter ferramentas hermenêuticas poderosas para processar não apenas o texto bíblico, mas sua própria experiência de sofrimento e transformação. Então respira fundo. Prepara teu coração e tua mente. Vamos mergulhar. Esses 3 livros funcionam como camadas progressivas de um único processo pedagógico e espiritual que Deus usa para nos moldar. E olha, não vamos fazer aqui uma análise completa de cada livro. Isso daria uma série inteira só sobre isso.
Vamos pegar os princípios que eles ensinam e aplicar diretamente no que aconteceu com Paulo, porque é aí que fica poderoso, quando você vê esses princípios em ação na vida real de alguém. Vamos começar com Provérbios. Provérbios não critica a busca por conhecimento. Pelo contrário, o livro inteiro é um convite apaixonado para perseguir sabedoria com tudo o que você tem. Olha o que o texto diz logo no capítulo 2, versículos 4 e 5. Se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Repara nas palavras de ação aqui. Buscar, procurar, como quem busca prata, como quem procura tesouro escondido. Isso não é passividade espiritual. Isso não é deixa na mão de Deus e espera. Isso é esforço intenso. É investimento total. É dedicação completa. O foco de Provérbios é comportamento alinhado com a vontade de Deus. É sobre disciplina espiritual prática. É sobre fazer as coisas certas da maneira certa. É sobre desenvolver hábitos de sabedoria. É sobre construir uma vida fundamentada em princípios sólidos. E não tem nada de errado com isso. Na verdade, é absolutamente essencial. Você não pode amadurecer espiritualmente sem essa base. Você não pode crescer em santidade sem disciplina. Você não pode desenvolver caráter cristão sem ação intencional. Paulo vive exatamente isso quando ele começa a dar testemunho sobre suas experiências sobrenaturais em 2 Coríntios capítulo 12. Ele age com prudência extrema, com sabedoria relacional, com consciência retórica do que está fazendo. Olha como ele inicia o relato no versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Isso é fascinante do ponto de vista literário e teológico. Paulo não diz, eu fui arrebatado ao terceiro céu. Ele diz, conheço um homem em Cristo. Ele fala em terceira pessoa. Ele cria distância retórica entre si mesmo e a experiência extraordinária que está relatando. Por quê? Porque ele está sendo prudente. Ele está guardando os lábios. Ele está protegendo o testemunho. Ele está evitando autopromoção. Ele sabe que experiências espirituais podem facilmente se tornar moeda de troca para ganhar status, autoridade, admiração. E Paulo, que estudou aos pés de Gamaliel, que conhecia profundamente as Escrituras, que certamente tinha Provérbios memorizado, está aplicando sabedoria prática. Ele está fazendo a coisa certa da maneira certa. Isso é Provérbios em ação viva. A ação está correta. O comportamento está alinhado. O testemunho é absolutamente verdadeiro. Ele realmente foi arrebatado ao terceiro céu. Ele realmente teve essa experiência extraordinária. Mas ele escolhe a humildade na forma de comunicar isso. E presta atenção nisso. Paulo não está mentindo. Ele não está sendo falso. Ele não está fingindo humildade. A experiência aconteceu. Ela foi real. Ele poderia legitimamente reivindicar essa revelação como credencial apostólica. Ele poderia usar isso para silenciar os críticos que questionavam sua autoridade. Mas ele escolhe outro caminho. Ele escolhe discrição. Ele escolhe proteger a glória de Deus em vez de buscar glória para si mesmo. Ele está fazendo tudo certo. E aqui está o ponto crucial que muita gente perde. Paulo teve uma experiência sobrenatural verdadeira. Isso não está em questão. Ele foi realmente arrebatado ao terceiro céu. Ele realmente ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem referir. 2 Coríntios 12:4. Deixa isso claro. Ele não está inventando, não está exagerando, não está construindo uma narrativa falsa para impressionar. Isso aconteceu. Foi real. Foi extraordinário. Foi uma experiência que provavelmente menos de uma dúzia de pessoas em toda a história humana já tiveram. Mas mesmo com uma experiência verdadeira, mesmo com credenciais legítimas, mesmo fazendo tudo certo do ponto de vista da ação exterior, Paulo está prestes a enfrentar um perigo mortal. Um perigo que é invisível. Um perigo que opera nas profundezas da alma. Um perigo que Provérbios sozinho não consegue resolver. Porque veja, você pode fazer todas as coisas certas e ainda assim estar construindo sobre alicerce errado. Você pode ter disciplina espiritual impecável e ainda assim estar servindo ao ego disfarçado de piedade.
Você pode estar teologicamente correto e espiritualmente vazio. Provérbios te ensina o que fazer, mas não garante que você está fazendo pelas razões certas. Não garante que sua motivação está pura. Não garante que seu coração está alinhado. E é exatamente aí que mora o perigo com Paulo. Ele tem razões legítimas para se exaltar. Ele não está inventando qualidades que não tem. Ele realmente é alguém especial diante de Deus. Ele realmente teve revelações extraordinárias. Ele realmente foi escolhido para um ministério singular. Tudo isso é verdade. Mas verdades sobre nós mesmos podem se tornar ídolos. Conquistas reais podem alimentar orgulho sutil. E quando nossa identidade começa a se construir em cima das nossas experiências espirituais, em cima das nossas capacidades, em cima dos nossos feitos, em vez de se construir unicamente em Cristo, estamos em território perigosíssimo. Na psicologia, existe um conceito chamado narcisismo secundário. É diferente do narcisismo primário, que é quando uma pessoa inventa qualidades que não possui. Constrói uma imagem falsa de grandeza sem base na realidade. Narcisismo secundário é quando uma pessoa desenvolve uma imagem grandiosa de si mesma baseada em conquistas reais. Não é mentira, não é fantasia. São vitórias verdadeiras, talentos reais, capacidades legítimas que gradualmente inflam o ego. E aqui está o perigo mortal. É muito mais difícil identificar e combater narcisismo secundário, porque você tem razão para se sentir especial. Você realmente é talentoso. Você realmente conquistou coisas significativas. Você realmente tem capacidades acima da média. Paulo estava nesse território. Ele tinha todas as credenciais. Fariseu dos fariseus. Instruído aos pés de Gamaliel. Zeloso pela lei. Depois da conversão, plantador de igrejas, operador de milagres, receptor de revelações extraordinárias, autor inspirado. Se alguém tinha razão para se sentir especial, era Paulo. Se alguém poderia legitimamente reivindicar status espiritual elevado, era ele. E isso é exatamente o que torna a situação tão perigosa, porque Paulo está prestes a descobrir algo que vai abalar completamente a forma como ele vê a si mesmo, a forma como ele entende seu ministério, a forma como ele se relaciona com Deus. Ele está prestes a descobrir que Provérbios, por mais essencial que seja, não é suficiente. Que fazer tudo certo não garante que você está no caminho certo. Que a ação correta precisa ser examinada à luz de motivação correta. E para esse exame, para essa cirurgia espiritual profunda, para essa desconstrução necessária, precisamos de outro livro. Precisamos de outra camada de sabedoria. Precisamos de Eclesiastes. Porque Eclesiastes vai fazer a pergunta que Provérbios não faz. Por que você está fazendo isso? Qual é a motivação real por trás das suas ações? O que está realmente impulsionando você? E quando Deus começa a fazer essas perguntas na sua vida, quando Ele começa a expor as camadas mais profundas do seu coração, quando Ele começa a revelar motivações que você nem sabia que tinha, tudo fica mais complexo, mais profundo, mais desconfortável, mas também mais verdadeiro, mais transformador, mais libertador. Porque a verdade é que Deus não quer apenas servos obedientes. Ele quer filhos que o amam. Ele não quer apenas ação correta. Ele quer coração puro. Ele não quer apenas que você faça as coisas certas. Ele quer que você as faça pelas razões certas. E para chegar lá, para alcançar essa profundidade, para experimentar essa transformação, você precisa passar de Provérbios para Eclesiastes. No próximo bloco, vamos mergulhar nessa segunda camada. Vamos explorar como Eclesiastes desmascara motivações corrompidas, como ele expõe vaidade disfarçada de piedade, e como Paulo, mesmo fazendo tudo certo, estava prestes a cair em uma armadilha mortal. Continua comigo. Mas Provérbios não encerra a sabedoria, porque buscar conhecimento, ter experiências espirituais, fazer tudo certo por si só, não garante que isso tenha valor diante de Deus. Você pode estar fazendo todas as coisas certas pelas razões completamente erradas. E é aqui que entra Eclesiastes. E deixa eu te dizer, Eclesiastes é provavelmente o livro mais psicológico da Bíblia.
É Salomão fazendo uma autópsia brutal da própria alma. É um homem que teve tudo, fez tudo, conquistou tudo e no final percebeu que nada disso tinha sentido real se a motivação estivesse corrompida. Eclesiastes não diz que buscar conhecimento é errado. Ele diz que buscar conhecimento com a motivação errada é perda de tempo, é vaidade, é rével, vapor, fumaça, transitoriedade. É correr atrás do vento. O livro abre com uma declaração devastadora. Eclesiastes capítulo 1, versículo 14. Vi tudo quanto se faz debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Repara, Salomão não é um jovem idealista falando de coisas que não conhece. Ele viu, ele experimentou, ele fez tudo quanto se pode fazer debaixo do sol. E a conclusão dele? Se a motivação for exaltação pessoal, construção do próprio reino, acúmulo de glória humana, tudo isso não passa de fumaça. Buscar sabedoria pode ser vaidade. Estudar teologia pode ser vaidade. Produzir conteúdo cristão pode ser vaidade. Falar em línguas, profetizar, curar enfermos, expulsar demônios, tudo isso pode se tornar vaidade absoluta se o motivo for exaltação pessoal. Jesus mesmo alertou sobre isso de forma assustadora em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Deixa eu ler para você porque isso precisa pesar. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é absolutamente aterrorizante. Repara na gravidade. Não eram pessoas fazendo coisas erradas. Eram pessoas fazendo coisas certas, profetizando, expulsando demônios, operando maravilhas. Tudo em nome de Jesus. Tudo teologicamente correto. Tudo aparentemente poderoso. Mas a motivação estava podre. O coração estava corrompido. Eles estavam usando o nome de Deus para construir o próprio reino. Estavam usando os dons divinos para acumular glória pessoal. E Jesus, que vê o coração, que conhece as motivações mais profundas, vai dizer, eu nunca vos conheci. Isso é Eclesiastes em ação. O próprio livro fecha essa tensão com uma conclusão poderosa. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. De tudo o que foi ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. A síntese final não é, acumule conhecimento. Não é, faça grandes obras. Não é, tenha experiências espirituais extraordinárias. A síntese é, tema a Deus. Tenha reverência, tenha coração reto, tenha motivação pura. Agora vamos trazer isso para o contexto contemporâneo, porque isso não é teoria antiga. Isso é diagnóstico cirúrgico da igreja moderna. Sabe aquele comunicador cristão que tem 500 mil seguidores nas redes sociais? Fala bonito, ensina teologicamente correto, prega com aparente unção, mas você sente que tem algo errado? Você não consegue colocar o dedo na ferida, mas algo no seu espírito se inquieta quando você assiste aos vídeos dele? Provérbios está em ordem. A ação está correta. A doutrina está alinhada. O ensino é biblicamente sólido. Mas Eclesiastes está sendo violado. A motivação está podre. O coração está corrompido. E Deus vê isso. Deus sempre vê a motivação antes de ver a ação. Então agora eu preciso fazer isso ficar pessoal. Preciso sair da análise geral e entrar na tua alma. E eu quero que você seja brutalmente honesto consigo mesmo enquanto eu faço essas perguntas. Quantas vezes você já buscou conhecimento bíblico só para provar que você estava certo numa discussão? Não para conhecer a Deus, mas para ganhar um argumento teológico? Para humilhar alguém que discordava de você? Quantas vezes você estudou a palavra não para ser transformado, mas para ter conteúdo para postar nas redes sociais? Para que as pessoas vissem como você é profundo, como você é espiritual, como você entende coisas que os outros não entendem? Quantas vezes você postou um versículo bíblico não para glorificar a Deus,
mas para construir sua própria imagem de pessoa piedosa? Para colecionar likes? Para aumentar seu alcance? Para impressionar pessoas? Quantas vezes você orou em público de forma elaborada, usando vocabulário rebuscado, frases teologicamente complexas, não para falar com Deus, mas para impressionar quem estava ouvindo? Para que as pessoas dissessem: olha como ele ora bem. Quantas vezes você falou de Deus, ensinou sobre Deus, pregou sobre Deus, para que as pessoas falassem de você, para que te chamassem de profundo, de ungido, de sábio? E aqui está o ponto mais perigoso, o ponto que a maioria nunca admite. Paulo quase caiu nessa armadilha. Sim, o apóstolo Paulo, o homem que escreveu quase metade do Novo Testamento, o homem que teve revelações extraordinárias, o homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Ele mesmo confessa em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1: não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Essa frase revela tudo. Paulo sabe que não convém se gloriar. Ele reconhece o perigo. Ele está consciente de que a exaltação pessoal é espiritualmente letal. Mas ao mesmo tempo ele precisa dar o testemunho. Ele precisa falar sobre as revelações que recebeu. E ele está navegando numa linha tênue, perigosíssima. A ação continua correta. Ele está dando o testemunho verdadeiro. Não está mentindo. Não está inventando. Mas a motivação começa a correr perigo. O testemunho começa a tocar a exaltação. A revelação começa a alimentar sutilmente o ego. Aqui está a tensão mortal. Provérbios ainda está em ordem porque Paulo está falando a verdade. Mas Eclesiastes começa a ser violado porque existe o risco real de que isso se torne autopromoção disfarçada de testemunho. E Deus, que conhece o coração, que vê camadas que nem nós mesmos conseguimos enxergar nas profundezas da nossa alma, que conhece motivações que estão escondidas até de nós mesmos, teve que intervir de uma forma que ninguém esperava. Porque aqui está o perigo mais sutil do narcisismo secundário, que eu mencionei no bloco anterior. Paulo tinha razão para se exaltar. Ele realmente foi arrebatado ao terceiro céu. Ele realmente teve revelações extraordinárias. Ele realmente era alguém especial diante de Deus. Tudo isso era absolutamente verdadeiro. Mas verdades sobre nós mesmos podem se tornar ídolos. Conquistas reais podem alimentar um ego que cresce silenciosamente. E quando nossa identidade começa a se construir em cima das nossas experiências espirituais, em cima das nossas capacidades ministeriais, em cima dos nossos feitos para Deus, em vez de se construir unicamente em Cristo e no que Ele fez por nós, estamos em território mortal. Deus não vai permitir que nenhuma glória que pertence a Ele seja roubada, nem mesmo por seus servos mais fiéis, nem mesmo por aqueles que estão fazendo tudo externamente certo, nem mesmo por aqueles que têm revelações verdadeiras e ministérios poderosos. E é exatamente nesse ponto crítico, nesse momento de risco espiritual máximo, que Deus faz algo que vai mudar tudo na vida de Paulo. E na nossa compreensão sobre sofrimento, sobre transformação, sobre a forma como Deus trabalha nas camadas mais profundas da alma humana. E você vai começar a entender por que aquilo que você chama de problema, Deus pode estar chamando de proteção. Jó, a resistência na dor. E agora chegamos à terceira camada, a mais profunda, a mais desafiadora. Aqui revela se a nossa fé é real ou apenas religiosa. Aqui entra Jó. Jó é provavelmente o livro mais antigo da Bíblia. Foi escrito antes de Gênesis, antes de Êxodo, antes de toda a lei. E ele trata exatamente dessa questão que poucos pregadores têm coragem de enfrentar honestamente. Por que o justo sofre? Porque, olha, Provérbios te ensina a fazer certo. Eclesiastes te ensina a fazer certo pelas razões certas. Mas Jó te confronta com a realidade brutal de que às vezes fazer tudo certo com motivação pura ainda não te protege do sofrimento. E essa é a pergunta que destrói teologias rasas. É a pergunta que expõe a fragilidade da teologia da prosperidade. É a pergunta que revela se você realmente conhece a Deus ou se você só conhece as bênçãos de Deus. Jó não era um pecador. Deixa isso ficar absolutamente claro. A própria Escritura, no primeiro capítulo, versículo 1, descreve ele assim: Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó.
E era este homem íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Essa não é avaliação humana, não é opinião de vizinhos, não é autopercepção de Jó. Isso é a descrição divina, inspirada sobre o caráter dele. E mais, Deus mesmo testemunha isso diretamente quando fala com Satanás. Jó capítulo 1, versículo 8. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deixa isso penetrar fundo. Deus está dizendo que não há ninguém na terra comparável a Jó em termos de integridade, retidão e temor. Esse é o padrão máximo de caráter que um ser humano pode alcançar. E esse homem, exatamente esse homem que faz tudo certo com motivação pura, esse homem vai perder tudo. Vai perder os filhos, vai perder os bens, vai perder a saúde, vai perder o apoio da esposa. Os amigos vão virar acusadores cruéis. Jó não está sofrendo porque pecou. Jó não está sendo disciplinado por desobediência. Jó não está colhendo consequências de escolhas erradas. Jó está sofrendo porque Deus confia nele. E isso é simultaneamente aterrorizante e libertador. Aterrorizante porque significa que seu sofrimento pode não ter nada a ver com o que você fez de errado. Libertador porque significa que Deus pode confiar em você tanto que permite que você seja testado no nível mais profundo. Isso conecta diretamente com Paulo e o espinho. Porque Paulo, como Jó, não estava sofrendo por causa de pecado. Paulo estava sendo protegido de pecado futuro através do sofrimento presente. Jó ensina algo que revoluciona completamente nossa teologia do sofrimento. Deus às vezes usa a dor não para punir, mas para proteger. Não para destruir, mas para construir. Não para te afastar dele, mas para te aproximar de uma forma que seria impossível sem o processo. O espinho não destrói Paulo, ele o preserva. O espinho não quebra Provérbios, Paulo continua agindo corretamente. O espinho não anula Eclesiastes, ele restaura a motivação pura, porque agora Paulo está sendo purificado através da dor. O ponto não é que Paulo estava errado na ação. O ponto é que a ação correta começou a contaminar a motivação. Provérbios, Paulo estava correto na prática, no zelo, no conhecimento, no ministério. Eclesiastes, a vaidade começa a se infiltrar quando a glória sutilmente migra de Deus para o homem. Jó, o sofrimento não vem como castigo, mas como instrumento de realinhamento para restaurar a motivação. O espinho não corrige o que Paulo fazia. O espinho corrige por que Paulo fazia. Quando Paulo começa a narrar suas revelações, mesmo com cautela retórica, surge um risco real. Não o pecado explícito, mas a glória eclesiástica. A autoridade espiritual que começa a ser sustentada pela experiência pessoal e não exclusivamente pela graça. E é exatamente aí que Eclesiastes entra em colapso. A ação continua correta, Provérbios intacto. A motivação começa a sofrer contaminação, Eclesiastes violado. Deus intervém para restaurar a dependência, Jó ativado. O espinho surge não porque Paulo era soberbo, mas porque estava prestes a não perceber a soberba nascente. Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo, inclusive ao soberbo piedoso, ao soberbo eclesiástico, ao soberbo que se esconde atrás da revelação. O espinho força Paulo a sentir-se fraco, e isso não é um acidente, é uma estratégia redentiva. Jó não vem para punir Paulo, Jó vem para salvá-lo de si mesmo. Jó não entra na narrativa para acusar Paulo de erro moral, mas para restaurar a lógica da dependência. Quando Paulo se percebe forte, espiritualmente rico, cheio de revelações, validado e respeitado, ele se torna vulnerável ao mesmo perigo que destruiu gerações de líderes. A substituição silenciosa da glória de Deus pela glória do ministério. O espinho não desmonta a ação correta de Provérbios, nem nega a busca legítima de Eclesiastes. Ele corrige a motivação antes que ela se transforme em idolatria espiritual. Ao sentir-se fraco, Paulo é devolvido à humildade. Ao experimentar a limitação, ele reaprende a dependência. E é exatamente aí que Deus aperfeiçoa o poder. Não quando o homem se sente forte,
mas quando reconhece que sem Deus nada pode fazer. Jó, portanto, não explica o sofrimento. Jó o ressignifica. O sofrimento não revela que Paulo estava errado. Revela que Deus estava refinando o coração para que toda a glória, sem exceção, permanecesse nele. Então, se você está passando por algo que não faz sentido agora, algo inexplicável, algo que você já orou 3 vezes, 10 vezes, 100 vezes para Deus tirar, e Ele simplesmente não tira, talvez não seja castigo. Talvez seja cirurgia espiritual. Cirurgia dói. Cirurgia sangra. Cirurgia deixa cicatriz. Mas cirurgia salva vidas. E Deus não está te machucando gratuitamente. Ele está te salvando de você mesmo. Ele está removendo de dentro de você algo que poderia te destruir no futuro. Ele está cortando fora uma parte da tua alma que está infectada com orgulho sutil, com autossuficiência disfarçada de confiança, com a ilusão perigosa de que você consegue viver essa vida cristã sem dependência radical e diária dele. Paulo orou 3 vezes para que Deus tirasse o espinho. 3 vezes. E Deus disse não. Não uma vez. Não 2 vezes. 3 vezes consecutivas. Deus disse não a um pedido legítimo de um servo fiel. E na 3ª vez, Deus finalmente explica o porquê. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus é suficiente. O poder de Deus se aperfeiçoa. Teleioutai, se completa. Atinge seu propósito pleno. Chega à maturidade na fraqueza. Isso significa que existe algo no sofrimento, algo na limitação, algo na dor que permite que o poder de Deus se manifeste de uma forma que não seria possível se você estivesse forte, capaz, autossuficiente. Quando você está forte, você rouba a glória. Quando você é capaz, as pessoas olham para você. Quando você tem recursos abundantes, você confia nos recursos. Mas quando você está quebrado, quando não tem nada, quando é completamente insuficiente, e ainda assim o trabalho acontece, a vitória vem, o ministério flui, fica absolutamente claro para todo mundo. Isso não é humano. Isso é divino. E Paulo entende isso profundamente. Ele fecha toda essa compreensão em Romanos capítulo 5, dizendo algo que só quem passou pelo processo consegue dizer com convicção autêntica. Versículos 3 a 5. Nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Repara, Paulo não diz que a tribulação é boa em si mesma. Ele não romantiza o sofrimento. Ele diz que a tribulação produz algo. Ela é um processo. Ela é uma ferramenta. Ela é um caminho que leva a algum lugar. A tribulação produz paciência. E aqui está a conexão direta com Jó. A própria Escritura diz em Tiago capítulo 5, versículo 11. Vistes a paciência de Jó e o fim que o Senhor lhe deu, pois o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. A tribulação não destruiu Jó. Ela produziu nele paciência. E paciência aqui não é passividade espiritual. Não é resignação fatalista. Não é simplesmente aceitar tudo sem questionar. Paciência, hipomone no grego, é resistência ativa. É capacidade de suportar pressão sem quebrar. É continuar confiando quando não há evidência visível de que Deus está agindo. É permanecer fiel quando tudo ao seu redor grita para você abandonar a fé. É dizer como Jó disse no capítulo 13, versículo 15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Isso é paciência bíblica. Isso é resistência espiritual. Isso é fé que sobrevive ao vale da sombra da morte. E essa paciência, esse processo de resistência, produz experiência. Experiência não é conhecimento teórico. Experiência não é informação acumulada. Experiência é relacionamento vivido. É Deus experimentado, não apenas Deus estudado. Porque quando você suporta a tribulação, quando você permanece na dor, quando você continua confiando mesmo quando nada faz sentido, você não aprende apenas sobre Deus. Você vive Deus. Você experimenta a presença dele de uma forma que nunca experimentaria se tudo fosse fácil, confortável, previsível. Provérbios organizou a ação de Paulo.
Ensinou ele a fazer certo. Eclesiastes expôs a motivação dele, revelou o perigo da exaltação. E agora Jó está prestes a ensinar Paulo a sofrer sem abandonar Deus, a permanecer fiel quando o espinho não sai, a gloriar-se nas fraquezas porque é ali, exatamente ali, no lugar da limitação, que o poder de Cristo repousa. E tudo isso, Provérbios, Eclesiastes, Jó, tudo isso está convergindo para um momento de intervenção divina na vida de Paulo. Um momento onde Deus vai permitir algo que vai mudar completamente a forma como Paulo se vê, como ele entende seu ministério, como ele se relaciona com Deus. No próximo episódio, vamos mergulhar profundamente nessa intervenção. Vamos explorar a natureza do espinho. Vamos entender a psicodinâmica da transformação. E você vai descobrir como aplicar tudo isso ao seu próprio espinho, à sua própria dor, ao seu próprio processo de santificação. Se este vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Pode ser importante para outras pessoas.